Em um funil de separação, encontram-se em contato volumes iguais de duas soluções. Uma solução aquosa de iodo de concentração 0,1 vezes 10 na menos 3 mol por litro e uma solução de iodo em tetracloreto de carbono de concentração 1 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Então aqui nós temos uma imagem representando o que está dentro lá daquele funil de separação. Pois bem, considere que o valor da constante de equilíbrio, o Kc, vem ser igual a 100, e aqui nós temos a equação que representa esse equilíbrio químico ocorrendo, e isso daqui está acontecendo à temperatura do experimento, né? No caso esse valor de Kc, sabendo que esse valor é para as concentrações expressas em mol por litro de cada participante ali. E aí, assim sendo, o que é correto afirmar a respeito do sistema descrito? Bom, antes da gente começar a analisar as alternativas, é muito importante que você está acompanhando o vídeo entenda o seguinte: se essa daqui representa esse equilíbrio químico, então Kc vai ser calculado levando em consideração o iodo em tetracloreto de carbono, no caso a sua concentração em mol por litro, conforme o que a questão está falando, tá? E aí isso daí, esse valor de concentração dividido pela concentração do iodo, tá? Também em mol por litro. E aí, naturalmente, esse cálculo aqui, ele tem que bater igual a 100, que é o valor da constante de equilíbrio. Então perceba o seguinte, esse Kc, ele precisa bater 100 quando está no estado de equilíbrio. Só que aí, a FUVEST me deu a concentração de cada um deles. Então, isso daí já liga um alerta aí na nossa mente, que é o seguinte: pô, a FUVEST deu a concentração de um, deu a concentração do outro e deu o valor do Kc. Qual é a primeira coisa que a gente pode pensar? Será que essas concentrações, se eu for jogar aqui na minha expressão, vai bater o valor 100? E é o que eu vou fazer agora. Então, aqui em cima seria 1 vezes 10 na menos 3, né? E aqui embaixo seria 0,1 vezes 10 na menos 3. Aí perceba o seguinte, que esse 10 na menos 3 com 10 na menos 3 eu posso cancelar e vai me restar 1 dividido por 0,1, que vai dar quanto? Vai dar 10. Então esse cálculo que eu fiz aqui vai bater o valor 10, que não é o valor da constante de equilíbrio, o que indica que essas concentrações não são do estado em equilíbrio. Então vai acontecer que ao longo do tempo, para bater 100, né, como resposta, essa concentração do iodo em tetracloreto vai aumentar e a do iodo em solução aquosa vai reduzir. Por quê? Porque se eu aumentar o numerador e reduzir o denominador, eu tenho possibilidade de chegar ao valor 100. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, ó. Na análise da letra A, eu tenho assim, olha, se o sistema for agitado, o iodo será extraído do tetracloreto pela água até que a concentração de iodo em tetracloreto se iguale a 0. E aqui nós temos dois pontos para a gente discutir, que é: o primeiro ponto é quando a FUVEST vira na letra A e fala assim, olha, o iodo vai ser extraído do tetracloreto pela água. A gente sabe que a água é um solvente polar e o iodo, né, vai ser apolar e o tetracloreto de carbono vai ser apolar também. Então, esse primeiro ponto aqui fica meio esquisito, tá? Não sei se você concorda comigo. O segundo ponto é que a questão fala que a concentração do iodo em tetracloreto vai se igualar a 0. Também não faz sentido, até mesmo porque a gente está pensando numa situação de estado de equilíbrio químico e tal, né? Então nunca vai igualar a 0, que a reação não vai chegar até o final, né? É uma parada que realmente não faz sentido algum isso daqui. E aí, sem muita enrolação, na letra B, ele diz assim, ó: se o sistema for agitado, o iodo será extraído da água pelo tetracloreto de carbono até que a concentração de iodo em água se iguale a 0. Aqui a gente até poderia pensar, né? Pô, aqui, olha, o iodo vai ser extraído da água pelo tetracloreto, porque o iodo é apolar e tal, até daria para levar em consideração. Mas aqui, quando a FUVEST fala da concentração de iodo em água se iguala a 0, não faz sentido, porque a gente está trabalhando com equilíbrio químico, então nada vai chegar a 0, sacou? Então vamos lá. Aí na letra C ele diz assim, olha, que mesmo se o sistema não for agitado, a concentração de iodo no tetracloreto tenderá a aumentar e a de iodo na água tenderá a diminuir até que se atinja o estado de equilíbrio. Pô, aqui sim, aqui faz sentido. Por quê? Porque o nosso cálculo demonstrou que não está em estado de equilíbrio ainda. Então essa concentração desse cara vai ter que aumentar, independente de agitar ou não, e a de baixo do iodo em água vai ter que diminuir, perfeito? Então a letra C vem ser a alternativa correta. Agora olha a letra D, ó. Mesmo se o sistema não for agitado, a concentração de iodo na água tenderá a aumentar. Não faz sentido, porque os nossos cálculos demonstraram isso, né? Enfim, a letra D basicamente está falando o contrário da letra C, né? Então aqui está errado. Aí na letra E diz assim, olha, quer o sistema seja agitado ou não, ele já se encontra em equilíbrio. Mentira, a gente fez o cálculo, viu que o valor no caso do Kc seria 10, o que é diferente do que a questão
questão mencionou, né? Então a letra E está errada. Show? Então é isso, galera. O caminho dessa questão era ver se esses valores iriam chegar no valor 100, né? Verificando que não está no estado de equilíbrio, ia ser óbvio que ia precisar aumentar a concentração de iodo em tetracloreto, e essa concentração só ia acontecer se o iodo que está em água passasse aqui para baixo, né, para o tetracloreto de carbono, aumentando a concentração daqui e automaticamente reduzindo em água, e sim você ia chegar no estado de equilíbrio. Show? Então é isso, galera. Questão de número 33 finalizada.